Glória a Deus. Amém, igreja? Quantos creem que o Senhor Jesus Cristo está no nosso meio? Dê um glória a Deus. É desse Jesus maravilhoso, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nós queremos falar nesta noite. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Santo é o Senhor. Não há outro digno de receber a nossa adoração. Só o Senhor é Deus. Pai, nós te louvamos por esse momento tão maravilhoso na tua presença, meu Deus. Continues, ó Deus, a falar conosco nesta noite, através da tua palavra. E ao ouvirmos a tua voz, ó Deus, que não venhamos a endurecer os nossos corações, mas que possamos colocar em prática aquilo que tu queres falar a cada um de nós. Se é restauração, se é consagração, se é reconciliação, se é comunhão, se é salvação, ó Deus, que venhamos a ouvir a tua voz e dizermos: eis-me aqui, Senhor. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos em campanha de missões. E a temática diz: vivendo o amor de Cristo. Nós queremos falar deste amor, nós queremos falar do amor de Deus. E eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em 1 João, um texto bastante conhecido. Atente bem para o que nos diz a palavra do Senhor. 1 João 4,8 diz assim, olha: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Certa vez pediram para um famoso teólogo, desses teólogos modernos, Beto, me dê bem essa revista, bem aqui, esse livrinho. Pode ser. Isso. Desmontar aí, Sânia. Só um. Isso. Porque fica escorregando aqui. Depois a gente ajeita o púlpito. Então, esses pediram para um desses teólogos modernos que fizesse um resumo da sua teologia. E aí, quando todos esperavam que eles fossem falar bonito e muito, ele simplesmente começou a cantar a letra de um hino do HCC, que é o hino 173. Ele começou a cantar dizendo o seguinte: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. A Bíblia diz assim, aliás, as crianças, elas gostam muito de cantar esse hino. Eu estava lembrando sobre isso, essa questão do condicionamento. Eu lembro aqui do Tarso, né? Que eu aprendi a fazer só o Senhor é Deus, né? Como ele não fala, quando eu digo só o Senhor, ele fica... Condicionamento, né? O Apolo, a gente orienta ele, aprende a orar de joelho e tudo, né? A questão do condicionamento. Isso me faz lembrar de algo, de um testemunho de um servo de Deus, que o filho, ele pregador, e o filhinho dele sempre o via preparando as mensagens, né, para pregar. E um dia, essa criança, ela estava brincando, 2 anos de idade, ela imitava o pai. E aí, 2 anos de idade, e aí ele estava brincando, essa questão da pregação. E aí ele perguntou: o que é que você está pregando, meu filho? E ele respondeu: Jesus me ama. E aí, o que é que eu quero fazer essas duas comparações, irmãos? É porque assim, teólogos eruditos e crianças ingênuas talvez não tenham muita coisa em comum. Porém, quero passar para os irmãos uma verdade esclarecedora e emocionante. Qual é essa verdade, pastor? Nós somos objetos do amor de Deus. Somos objetos do amor de Deus. E é isso que eu quero falar, sobre o que a Bíblia nos ensina sobre este amor de
Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4, versículo 7, nós lemos. 1 João capítulo 4, versículo 7. Vou ler novamente. Aliás, é 1 João capítulo 4, versículo 7. Nós não lemos esse versículo. Diz assim: amados, amemos-nos aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí o versículo 8 nós lemos: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E o versículo 16 diz assim, versículo 16 ainda desse texto: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus é amor. E esta é uma das mais consoladoras verdades a respeito de Deus. Qual é a verdade? É que Ele nos ama. Deus nos ama. E aí quando a gente olha para a maioria das religiões antigas, irmãos, os deuses, eles eram temidos em função de quê? De ódio e vingança. Caprichosos e autoritários amedrontavam e afugentavam as pessoas. Porém, o Deus da Bíblia é um Deus que ama. Mais uma vez, repetindo o versículo 7. Amados, amemos-nos aos outros, uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todos os atos de Deus têm a marca do seu amor. Mesmo aqueles em que tal amor às vezes parece ausente. Aí eu vou colocar aqui algumas qualidades do amor divino que convém a gente lembrar. Preste bem atenção. O amor de Deus, ele é incondicional. O que quer dizer com isso? Que o amor de Deus, ele é sem reservas. Aliás, há uma condição essencial para o homem ser salvo. Qual é a condição essencial para o homem ser salvo? É crer em Cristo Jesus. Para que o homem seja salvo, ele precisa crer em Cristo Jesus. Essa é uma condição essencial. Mas não existe condição para o homem ser amado por Deus. Para que o homem seja salvo, ele precisa crer em Jesus. Mas não existe condição para que o homem seja amado por Deus. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 44 e 45, Jesus diz assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Então, o amor de Deus, ele é incondicional, é sem reservas. Ainda falando sobre essa qualidade do amor divino, além de incondicional, o amor de Deus, ele é inalterável. O que é que eu quero dizer com isso, amada igreja? As circunstâncias, ela tem o poder de alterar relacionamentos. As circunstâncias têm o poder de alterar relacionamentos. E na maioria das vezes para pior. E Tiago, no capítulo 1, versículo 17, olha o que ele diz: toda boa dádiva e todo o dom
perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, o amor de Deus não é como o nosso clima, que oscila constantemente, não é verdade? O amor de Deus não é assim. Certo fazendeiro, cristão, ele instalou um catavento no alto de um celeiro, e lá tinha a seguinte inscrição: Deus é amor. Aí um dia passou um viajante, e aí ele viu aquela inscrição, e aí ele comenta com aquele fazendeiro num tom de zombaria. Ele diz assim, olhou lá para o catavento, aí disse assim: olha só, o senhor então quer dizer que o seu Deus muda tanto quanto o vento? Aí tranquilo e cheio de convicção, aquele fazendeiro responde: não, meu amigo, não. O que eu quero dizer é que não importa de onde o vento sopre, Deus é amor. Deus é amor. Então, o amor de Deus, ele é incondicional, ele é inalterável, e agora eu digo que o amor de Deus, ele é um amor universal. Universal. O guarda-chuva do amor de Deus pode abrigar as pessoas de experiências as mais diversas. Ou seja, o amor de Deus, o guarda-chuva do amor de Deus pode abrigar criminosos, pervertidos, ladrões, homossexuais, mentirosos, caluniadores e até religiosos que ensinam doutrina de homens e não de Deus. O amor de Deus pode abrigar a todos, pode encontrar refúgio sob o amor perfeito de Deus. O amor de Deus é incondicional. O que é que diz? Deus amou o mundo. Todas as pessoas. Então é universal, aliás. É universal. Então, o amor de Deus é incondicional, ele é inalterável, ele é universal e ele também é imparcial. Olha só, no terreno das relações familiares, por vezes nós nos deparamos com casos como os de um pai ou a mãe preferindo um filho ao outro. Às vezes acontece isso nos relacionamentos familiares. O pai prefere o filho, a mãe prefere a filha. Então tem essa parcialidade. Aí novamente Tiago ele nos adverte lá no versículo 9 do capítulo 2, ele diz assim, ó, Tiago 2:9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Cometeis pecado. E aqui, eis algo que Deus não conhece em sua experiência. O que é que Deus não conhece? Pecado. Pecado. É por isso que o nosso Deus, Ele não ama a um mais do que a outro. Na presença do seu amor, são iguais, gentios, judeus, ou quem quer que seja. Porque o amor de Deus, ele é imparcial. Não faz acepção de pessoas. Aliás, lá em Atos, no capítulo 10, versículo 34 e o 35, nos fala sobre isso. O que é que diz lá no versículo 34 e o 35 de Atos 10? Atos 10, versículo 34 e o 35 diz assim: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas,
Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e é aceitável. Atos 10, versículo 34 e 35. Então, o amor de Deus, ele é incondicional, ele é inalterável, ele é universal, ele é imparcial e ele é um amor pessoal. Ou seja, conquanto universal, o amor de Deus ele se revela no plano da consciência. E aí novamente João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, aí vai, para que todo aquele que nele crê. Então o amor de Deus se revela no plano da consciência, ou seja, para todo aquele que nele crê. O amor ele é algo que acontece entre pessoas, não entre máquinas, não entre minerais, não entre bichos e raízes, não, entre pessoas. E é algo que pressupõe uma decisão livre da vontade, uma escolha do coração. Aí o versículo 16, continuando, né? Lá de 1 João, capítulo 4, diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, igreja, de sua parte, o que é que Deus escolheu? Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos fazer a doação de si mesmo. E a pergunta é, e nós? O que é que nós vamos escolher? Outra coisa que a gente precisa aprender é que Deus, ele é amor, mas também Deus, ele expressa o seu amor. Algum tempo atrás, os crentes gostavam de cantar um belo hino, e a letra dizia o seguinte, olha: mais alto que os montes, mais fundo que os vales, maior que o oceano, é o amor de Deus. Além de toda compreensão, é o amor do meu Deus. Desceu e alcançou-me, subiu e elevou-me. Que grande bondade é o amor de Deus. Então Deus, ele expressa o seu amor, ou seja, ele não somente é amor, mas também expressa esse amor. Aliás, é o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, lá em Romanos 5,8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, nós servimos a um Deus que ama. Mas ao contrário de muitos cônjuges, Deus dá prova do seu amor. Ele retira o amor do meio do discurso e passa da palavra à ação. E a pergunta é, de que maneira é que Deus manifesta o seu amor? Primeiro eu digo que Deus manifesta o seu amor na criação do mundo. A pergunta é, por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o mundo? Teria sido por necessidade? Não. Nada obrigava Deus a criar. Sabe por que ele fez isso? Porque simplesmente Ele ama. Então fez por amor. Ele fez para ensinar suas criaturas a amar. Aliás, o salmista no Salmo 33, versículo 5, ele diz o seguinte: a terra está cheia da benignidade do Senhor. Deus
manifesta o seu amor na criação do mundo, e Deus também manifesta o seu amor na sustentação da ordem que Ele próprio estabeleceu. É por isso que Deus, Ele faz chover, faz nascer o sol, alimenta os passarinhos, está lá em Mateus 6, versículo 26. Ou seja, Ele providencia todas as coisas necessárias para a preservação da vida. Então, Deus, Ele manifesta o seu amor na criação, na sustentação, e Deus também manifesta o seu amor na redenção do mundo. Lá em João 15, no versículo 13, Jesus diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, Deus provou o seu amor pelos homens, fazendo o quê? Enviando Jesus, para quê? Para morrer por nós. Para morrer por nós. E lá em 1 João no capítulo 3, versículo 5, diz: de fato, Ele se manifestou para tirar os pecados. 1 João 3, 5. Então, a própria existência da igreja sobre a terra é demonstração inequívoca do amor de Deus. Grave bem isso. Nossa existência aqui na terra é para mostrar o amor de Deus pela humanidade. Então, Deus, Ele espera o nosso amor também, sabe, igreja? Jesus Cristo, Ele estabeleceu relação entre amor e obediência. Lá, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 9, versículo 10, diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ou seja, grave bem isso, igreja. Para o crente, para o servo de Deus, obedecer não é sacrifício. Obedecer a Deus não é sacrifício. Que leve esse servo de Deus a se submeter a isso entre lágrimas e reclamações. O crente obedece a Deus, sabe por quê? Porque ama a Deus. Então, se você faz a obra de Deus reclamando, murmurando ou chorando, porque não gostaria de fazer, você não ama. Você faz, é porque você ama a Deus. Lá em João no capítulo 5, versículo 40, quando Jesus Cristo, Ele vê a reação dos judeus que não queriam ir a Ele, no versículo 40 de João 5, aí Jesus diz assim, no versículo 42 de João 5, Jesus diz: bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. João 5, 42. Olha só, a prova de que o amor de Deus está em nós não é dada por meio de experiência mística, como a gente vê muito por aí. Isso não é prova de que o amor de Deus está em nós. Essas experiências místicas, arrebatadoras, estáticas, não. A prova de que o amor de Deus está em nós também não é pela eventual realização de milagres. Aliás, abra sua Bíblia aí, para confirmar o que eu estou dizendo. Mateus, no capítulo 7, versículo 21 ao 23, Jesus diz o seguinte: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Grave bem isso. A prova de que o amor de Deus está em nós não tem nada a ver com essas experiências, nem com a realização de milagres, nem mesmo pelo desempenho de funções religiosas dentro da igreja. Quer um exemplo? O caso de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes estava na igreja do Senhor, mas não tinha salvação. A prova dessa profunda relação espiritual vai se encontrar no plano moral. E qual é o plano moral que eu quero dizer? Obediência a Cristo. Esse é o plano moral, obedecer a Cristo. Ele mesmo diz lá em João capítulo 14, versículo 23: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Aí em 1 João, agora é 1 João, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. E o versículo 23, aliás, o versículo 24 de João, agora é João 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito. 1 João 4,12 diz: ninguém jamais viu a Deus. E lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito. O que eu quero dizer com isso, igreja? Espírito é algo invisível aos olhos da carne. Ninguém sabe a forma de Deus. Ninguém. Ninguém sabe a forma de Deus. Então, o que o apóstolo João está dizendo é que, mesmo não sendo possível ver a Deus, ele se torna visível por meio de quê? Do amor. Deus, ele se torna visível por meio do amor. Então, quando nós amamos, nós estamos tornando Deus visível. Grave bem isso. Ninguém pode ver a Deus, mas pelo amor nós tornamos Deus visível às pessoas. Nós estamos revelando a essência de Deus através do nosso amor. Agora, se nós não amamos, nós estamos cometendo dois erros. Qual é o primeiro erro, pastor? É não conhecer a Deus. É o que a Bíblia diz. Se nós não amamos, este é o primeiro erro. Nós não conhecemos a Deus. Deus é amor. Olha lá o que diz o versículo 8 de 1 João 4. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E nada pode ser mais perigoso para o ser humano do que ignorar o eterno. Esse é o primeiro erro. Não amamos. Segundo erro é que quando nós não amamos,
nós estamos deixando de revelar Deus a alguém. Grave bem isso. São dois erros perigosos que nós podemos estar cometendo se não amamos. O primeiro é o quê? É não conhecer a Deus. E o segundo qual é? É deixar de revelar Deus a alguém. O primeiro erro é privar-nos do conhecimento de Deus. E o segundo erro é privar que as pessoas também conheçam a Deus. Então, o nosso amor para com Deus é, portanto, uma reação ao amor de Deus por nós. O que é que diz o versículo 19 de 1 João 4? Nós amamos por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Olha só, duas meninas, elas estavam conversando sobre religião. Aí uma delas perguntou: você acha que Deus é católico ou protestante? Aí a outra não receou e respondeu o seguinte: Deus não é católico nem protestante. Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Deus é amor. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, nós lemos ainda há pouco, nós temos aqui a prova do amor de Deus. E aqui diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Aqui está a prova, igreja, do amor de Deus. Nos relacionamentos, é muito comum se pedir uma prova de amor. Aliás, cuidado, viu? Quando você estiver namorando com essas presepadas, mande pasta logo. Mas no relacionamento, geralmente, é como prova que você me ama. Né? Perigoso. Porque vai se tirar o proveito de outra. E aí vem as consequências. Quais são as consequências? Tirei as meninazinhas mãe antes do tempo. Rapazes viciados. Casais separados. Então, quando se ama alguém, não precisa provar nada. Por quê, pastor? Porque as atitudes já demonstram. E aí, falando da prova do amor de Deus, ela é demonstrada a todos nós. O que é que diz? Mas Deus prova o seu amor para conosco. E aí nós já falamos, qual é essa prova do amor de Deus? A criação, a flora, a fauna, o homem. Quando eu digo homem, eu estou falando de forma genérica, tanto homem como mulher. Deus prova o seu amor para conosco através da sua benevolência, do seu cuidado. Aliás, Salmo 91, versículo 11, fala sobre isso. Do cuidado, da proteção divina, do sustento para conosco. Isso faz me lembrar de uma ilustração, para provar o que eu estou falando. Conta-se a história de um trem de passageiros, para falar do cuidado do amor de Deus para conosco. Então, esse trem de passageiros, certa noite, ele fazia o seu caminho regular para uma determinada cidade. Aí só que houve uma chuva forte durante todo o dia, e com o cair da noite, o intenso nevoeiro, ele desceu sobre aquela estrada de ferro. Preste bem atenção. Aí de repente, olha só, o maquinista, ele avistou uma pessoa com os braços abertos em desespero. Ele freou o trem, parou o trem,
e saiu para investigar o que havia. Olha só, presta atenção. Aí ele descobre que pouco adiante, uma ponte havia ruído ao peso daquelas águas fortes, naquela correnteza forte. A ponte caiu. Aí eles procuram a pessoa que salvara a vida de todos os passageiros, mas não encontram ninguém. Foi então, olha só, o maquinista, ele vai examinar os faróis da máquina e ele vai se deparar com uma grande mariposa de asas abertas que estava morta colada no farol. Olha como Deus age. É o cuidado de Deus, é a proteção de Deus. Então foi o reflexo daquela agonia, daquela mariposa que serviu de aviso. A pergunta é: seria por mero acaso que aquela mariposa surgiu exatamente naquele momento? Claro que não. Foi a proteção, foi o cuidado, foi o sustento de Deus. Glória a Deus. Olha só, igreja. Deus, Ele ordena coisas e pessoas para, em momentos oportunos, cercarem os seus filhos amados, atuando como anjos protetores, abrindo ou impedindo os nossos caminhos. Então, a prova do amor de Deus para conosco é o seu cuidado, a sua proteção. Apesar de nós sabermos, igreja, que Deus, Ele não precisa provar do seu amor para ninguém. Mesmo assim, Ele demonstra. Ele demonstra. Em tudo que Ele fez e faz e sempre fará por todos nós. Essa prova do amor de Deus, ela é demonstrada a todos nós, mas é praticada por nós. O que é que diz o versículo 8 de Romanos 5, a parte B diz assim: pelo fato de ter Cristo morrido por nós. É o amor sacrificial. Jesus, igreja, Ele marcou as suas mãos, Ele marcou seu corpo lá na cruz por nós. Foi por causa deste amor que hoje nós somos salvos e podemos dizer com toda a autoridade que nós não somos mais criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, a nós, pecadores, porque diz o versículo 8, a parte final diz assim: sendo nós ainda pecadores. Nós somos por natureza ingratos. Nós somos ingratos. Faz me lembrar de um moço. Ele saiu, deixou só a criancinha lá no quarto e foi resolver um problema ali no determinado local pertinho, e o cachorro ficou em casa. Só que uma cobra entrou. A cobra entrou na casa e o cachorro lutou com a cobra e matou a cobra. Agora o ingrato do dono do cachorro lá na casa, quando chegou, que viu o cachorro todo ensanguentado, o que é que ele pensou? Matou meu filho. E tirou a vida do cachorro que protegeu a criança daquela cobra venenosa. Nós somos assim. Por natureza nós somos ingratos. Nós não somos merecedores do amor de Deus. Nós precisamos rever isso, igreja. Deus provou o seu amor para conosco. Estou concluindo. E qual é a nossa resposta em relação ao amor de Deus?
A graça de Deus, o amor de Deus nos alcançou. E qual é a nossa resposta? Nós vemos aí na temática da nossa campanha de missões, vivendo o amor de Cristo. Lá em Atos, no capítulo 5, versículo 42 diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Está aqui, irmãos. Está aqui a resposta. Essa é a nossa responsabilidade. Deus é Espírito. E a forma de mostrar esse Deus visível às pessoas é anunciar o Evangelho, é pregar o Evangelho. É cumprir a ordem de Jesus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que Deus espera de nós. Você está disposto a isso? Corresponder a este amor de Deus na prática. É o que diz aqui: viver o amor de Cristo todos os dias, no templo e de casa em casa, anunciar que só Jesus Cristo salva. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Eu não sei se nós podemos cantar aquele cântico: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Grave esse versículo no seu coração. 1 João 4, 8. Foi isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Guarde esse versículo no seu coração. 1 João 4:8. Guarde esse versículo no seu coração. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Guarde esse versículo no seu coração. 1 João 4:8. Guarde esse versículo no seu coração. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Guarde esse versículo no seu coração. 1 João 4:8. Guarde esse versículo no seu coração. 1 João 4:8. Glória a Deus. Ainda de pé, diante da explanação da palavra, falando do amor de Deus. Sei que existem pessoas aqui que precisam na prática corresponder a esse amor. E eu pergunto: alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus como único, suficiente e verdadeiro Salvador? Se tem alguém, pode sair do seu lugar aqui que nós queremos orar por você. Ou alguém que gostaria de reconciliar-se com o Senhor, que esteve no caminho do Senhor por algum motivo se afastou, pode vir à frente. Nós queremos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém mais gostaria de se reconciliar com o Senhor? É o Francisco, ele está se reconciliando com o Senhor e ele quer dar um testemunho. E vamos dar a oportunidade para falar, Francisco. Bom, boa noite, saudações a todos. Me chamo Francisco de Assis Santos, moro no Disseu. Minha avó, ela foi regulada da UPA do Renascença aqui para o Hospital São Carlos Barromeu. É porque o nome é meio, às vezes, é da Pedra Mole. Aí assim, ela ia fazer uma cirurgia que ela tinha trombose. A perna dela estava muito, as veias já estavam inchadas e tudo. Estava já preparada para ser regulada para fazer a cirurgia. Eu vim agora 5 horas, 5h30. O médico veio, entrou outro de plantão, que entra agora às 6 horas, e disse com os exames delas que ela não vai mais precisar fazer a cirurgia. Vai ter que ficar só nos antibióticos.
Eu agradeço. E outra coisa, eu era da igreja, estava afastado da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E depois do que Deus fez na minha vida, fez na vida da minha avó, ela já estava até desenganada que ia ter que amputar a perna, claro. Aí até o médico falou, a senhora ainda vai fumar, dona Antonieta? Ela, não quero mais não. Aí eu agradeço a Deus a oportunidade, quero sim me reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, voltar aos pés de Jesus. Oremos, Pai, nós te louvamos pelo poder da tua palavra que não volta vazia. Nós vemos aqui um testemunho, ó Deus, por esta vida que foi alcançada pelo teu amor. Em resposta, ó Deus, ele diz que te ama, voltando para os teus braços. Firma os seus passos, ó Deus, no teu caminho, Senhor. Livra ele das armadilhas do inimigo, ó Deus. Que ele volte para a tua casa firme e forte, e que através do seu testemunho, vidas possam ser alcançadas para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Francisco, vá nessa força. Se pudesse congregar conosco, maravilha. Como você mora no Disseu, procura uma igreja verdadeira evangélica ali perto e volta para os braços do Senhor.